Olá, meus amigos, muito boa noite. Queria dizer, antes de tudo, que é uma alegria muito grande poder estar aqui no A Caminho da Luz e, de certa maneira, lembrar que eu estou vindo a Anápolis pela primeira vez também. De tal modo que fico muito contente por essa oportunidade e agradecer da instituição para que nós possamos dar início então ao estudo da noite de hoje. Queria agradecer ao Reiner, que tem sido um querido médium de transporte, de tal maneira que ele me leva para baixo e para cima para que eu possa então chegar às cidades e às instituições aqui de Goiás. Meus amigos, esse tema é um tema assim muito amplo e ele comportaria uma série de análises, reflexões, estudos. Nós estamos diante de uma ideia de uma medicina que já existe, mas que será a medicina do futuro. Nós teríamos e vamos fazer algumas considerações, mas a ideia fundamental é aquela que, a partir da doutrina espírita, nós podemos avançar. Nós temos uma medicina que se confunde com a história da humanidade. A história escrita deste planeta tem 5 milênios e nós temos registros de atos médicos desde então, desde os tempos pré-históricos, passando por civilizações antigas como a egípcia e a grega, que são como que civilizações mães da nossa humanidade atual, e nós vamos encontrar sempre a figura do paciente, do enfermo, do doente, e uma outra figura, homens ou mulheres, cuidando destes mesmos pacientes. Isso nos remete a uma ideia que, a partir do Espiritismo, nós compreendemos melhor. Este mundo não é uma referência de mundo. Isto aqui, o planeta Terra, é um mundo de provas e de expiações. Mundo de provas e expiações significa que é como que um mundo hospital. Nós temos às vezes dificuldades de aceitar isto, de lidarmos com isto com tanta naturalidade, mas a verdade é, quem reencarna aqui tem problemas espirituais de tal modo que mais dia menos dia, ou eu diria, numa encarnação, a atual ou outra no futuro, nós poderemos adoecer, tanto de problemas clínicos, portanto, acometendo o contexto biológico humano, como as doenças mentais, na área da psiquiatria, quando às vezes o corpo é sadio, mas o paciente pode apresentar uma dificuldade mais leve, moderada ou grave com o seu respectivo diagnóstico de doença mental. A ideia central é uma ideia que só é possível hoje a partir do Espiritismo. Quem adoece é a alma. A alma adoecendo, o perispírito se modifica. O perispírito se modificando, dependendo do planejamento reencarnatório, o paciente vai ter transtornos clínicos ou mentais. Isso é a regra. E quando eu dizia que o mundo, a Terra, não era referência, é porque só em termos, por exemplo, do sistema solar, a humanidade que existe aqui é uma humanidade das mais distantes, vamos dizer assim, das condições da recuperação, da redenção e da conquista da felicidade. Por isso,
tantos doentes, tantas doenças. Alguém poderia lembrar, mas eu fiz um exame, um check-up na semana passada, com diversos testes laboratoriais, com diversos exames de imagem, e o médico me diz: olha, você está ótimo ou ótima. Isto é o que a medicina consegue como que alcançar pelos métodos de investigação. Mas isto não quer dizer que daqui a 6 meses ou 5 anos a pessoa tenha hoje a idade que tiver, ela não estará enferma e às vezes de uma patologia relativamente grave. Essa, vamos dizer assim, região, esta situação de estudo é uma fronteira entre a medicina convencional, a medicina que tem 5.000 anos de evolução na Terra, e a doutrina espírita. E nós sabemos que na origem da doutrina espírita, quem é que nós temos? Há uma musiquinha que eu conheço, e é uma música daqueles aparelhos que todos temos e que de vez em quando toca, não é verdade? E alguns têm uma melodia de um jeito, uma melodia do outro, mas vamos seguindo adiante agora com os nossos ouvidos mais sensíveis a essas mesmas melodias. Então eu estava lembrando a ideia de que, com um mundo com grandes dificuldades, nós estamos agora lembrando da origem do Espiritismo. Qual é a origem? Vocês diriam Allan Kardec. Mas antes dele, quem programou, inclusive, a vinda dele, a vinda dos médiuns que trabalharam como codificador, para que tivéssemos o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação? A quem que nós nos reportamos? Ao Espírito de verdade. Não é esse o nome que vocês conhecem? Quem é o Espírito de verdade? Vale uma caixa de bombons, cheia, grande, rica em chocolates. Quem é o Espírito de verdade? A princípio, Jesus de Nazaré. De tal maneira que a doutrina espírita, hoje no mundo e muito mais no futuro, pela sua origem e por ser, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião, nós vamos encontrar a doutrina espírita iluminando todas as áreas do conhecimento na Terra. E uma fronteira linda que nós podemos como que examinar de 1000 modos diferentes é a fronteira entre o Espiritismo e a medicina. E que nos importa muito, porque apesar de todos esses milênios da história da medicina, nós ainda adoecemos muito. Nós ainda somos passíveis de vivermos as mais variadas situações difíceis de sofrimento impostas, vamos dizer assim, pela condição espiritual nossa, no sentido de podermos adoecer mais dia, menos dia. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre isso, aproximadamente 1 hora, 2 ou 3, para que possamos ver isso tudo de perto. Amanhã é sexta-feira, ninguém trabalha, podemos então nos prolongar um pouquinho mais, verdade? Então a ideia, os caminhos da cura do corpo e da alma. Quando a gente examina o título, vale a pena nós nos determos numa ideia de níveis diferentes de cura. Uma coisa é o médico nos oferecer uma prescrição com medicamentos que vão aliviar eventuais manifestações clínicas, inclusive dor em alguma parte do nosso corpo físico. Mas isto é um nível muito superficial. Se nós nos lembrarmos das cirurgias, nós podemos ter um paciente que tem uma doença arterial coronariana, com acometimento aterosclerótico das várias artérias coronárias, e ele vir a ter angina do peito,
ele poder apresentar o infarto do miocárdio, ser atendido numa emergência com a medicina oficial acadêmica, a cardiologia moderna, ele vai ser submetido a uma angioplastia, vai ser aberta a artéria coronária e ele vai ter uma boa evolução, se isso for feito de uma maneira ágil, num determinado intervalo de tempo. E aí ele vai ter uma boa evolução. Ele não vai ter uma insuficiência cardíaca depois. Mas aí nós nos questionamos: que nível de cura ou de melhora clínica ele vai ter? É um nível intermediário. Dependendo das suas condições pessoais, dependendo ou não de determinadas mudanças que ele fizer quanto à sua maneira de ser e de agir no mundo, ele poderá ter um outro infarto logo ali, alguns anos depois. E naquele segundo, anos depois, ele pode ter uma morte súbita cardíaca e desencarnar de uma hora para outra. Ou seja, se nós avaliarmos todo o progresso da medicina, caminhamos muito, mas lidamos ainda com uma medicina que contempla o corpo. Em que sentido? Ela só reconhece aquilo que no Espiritismo nós chamamos de corpo físico. Não há nada no sentido da medicina oficial ou acadêmica que diga respeito às questões espirituais, ainda, mas nós estamos caminhando. A ideia de perispírito é completamente desconhecido, mesmo sendo, como nós espíritas sabemos, o grande elemento intermediário entre a alma imortal e o corpo somático, biológico, clínico, propriamente dito, que é onde a doença acaba como que desaguando de uma origem da alma, passando pelo perispírito e chegando ao corpo físico. Vamos caminhar, porque são 118 slides, e nós estamos no primeiro. Então vamos nos adiantar um pouco. Mas a ideia do título, lembrando os níveis diferentes de cura. O que é um nível mais profundo de cura? Transformação, mudança. A ideia outra qual é? Estamos fazendo uma colheita obrigatória com as nossas patologias clínicas e mentais de tudo aquilo que nós semeamos no passado. E o que nós temos? Qual é o grande desafio dos tempos atuais, ou de qualquer tempo que nós examinemos? Nós, ao mesmo tempo, temos que lidar com as variadas enfermidades que podemos ter ao longo da encarnação atual e mudarmos muito para que façamos agora uma semeadura diferente para que ali adiante a nossa colheita seja de acordo com ela e não adoeçamos mais. Uma reflexão dentro desse contexto. No futuro, quem obtiver um nível profundo de cura não volta a tomar corpo físico e evolui no mundo espiritual. Então quer dizer que 7,5 bilhões de reencarnados atuais somos todos predispostos a adoecer? Sim. O que vai mudar isto e meio que esvaziar a população da Terra num determinado sentido, quando espíritos livres de certas questões não precisarem retornar tomando novos corpos para vidas sucessivas, reencarnações futuras, quando nós tivermos obtido alta. Os médicos não falam em alta do hospital. De certa maneira, nós temos que ter alta da reencarnação. Ah, mas a reencarnação é tão típica, tão comum do nosso mundo? É, mas isso é transitório. É que o nosso olhar, a nossa visão, é a visão de quem vive essa realidade a partir do corpo material há milhares e milhares de anos. Nós só conhecemos isto. Mas é importante lembrar que isso aqui é grande hospital, não é o único.
A nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis ou estrelas. Andrômeda, que é a galáxia vizinha, tem 1 trilhão de sóis. E usando o sistema solar nosso para comparar, quantos planetas giram em torno da única estrela que temos por perto, que é o Sol? Vocês já imaginaram quantos exoplanetas existem numa galáxia como a nossa? E na vizinha Andrômeda? E hoje nós lidamos em astronomia com conglomerados de galáxias. Ou seja, quantos hospitais, quantas escolas planetárias. E aqui nós temos as duas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? Nós não estamos numa escolaridade para a obtenção de títulos que digam respeito à evolução espiritual de cada um de nós e da nossa grande coletividade. Vocês perceberam que eu não saí do primeiro slide? E eu estou pensando, vale a pena passar o segundo, o terceiro, porque só o título nos vai ensejando reflexões pertinentes a esse tema. E elas todas têm a ver conosco, porque nós somos aqueles que viemos para cá do tipo, olha, vocês não podem ficar soltos no universo. Doente mais grave, fica onde? Em casa? No trabalho? Andando pelas ruas da comunidade? Ou da cidade? Não. Doente grave vai para onde? Ou se trata no ambulatório, ou vai se tratar internado numa clínica ou num hospital da região onde ele vive. E dependendo, ele vai para a terapia intensiva. Então nós precisamos entender os mecanismos agora um pouco mais abastecidos das luzes da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos iluminando o nosso entendimento. E também, por sua vez, iluminando a arte de curar, que é a medicina que nós temos na Terra. Não vamos adiante. Lembram disso? Que planeta é esse? É o nosso. Somos 7,5 bilhões de encarnados. E a espiritualidade nos disse um dia que somos, no total, 20 bilhões. E aí, fazendo uma continha, já que nós estamos na escola também tem aritmética, significa dizer que se somos 20 bilhões no contexto planetário terreno como um todo, nós temos 12,5 bilhões de desencarnados. E aí vai dar o total. Aonde que nós tiramos essa informação? Aqui. Este é um livro lindo, que vale muito que seja conhecido, folheado e, se possível, estudado pormenorizadamente. É de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, é um dos livros astros. São 88. Vocês podem colocá-los todos na cabeceira de vocês, de hoje para até o final da encarnação, para vocês terem feito a leitura de todos eles. Posso brincar? Eu vou enviar a lista, tudo é moderno hoje, por WhatsApp. Vou enviar a lista para o dirigente da casa, e aí vocês vão solicitar que ele reenvie para todos vocês. Aí vocês vão anotar, esse eu já li, nosso lar, eu já li. Renúncia, talvez tenha lido, e assim sucessivamente. A ideia qual é? Compromisso. Quando eu voltar em Anápolis em 2018, eu vou cobrar quantos que vocês leram da lista dos 88. E ficam faltando mais 409. Aí o espírita diz, mas a vida é eterna, reticências. Significa que ele já não está muito animado. E aí, como a vida é eterna, ele vai deixar para o futuro. Só que ele esquece que virão outros muitos mais para nos abastecer dessa luz do conhecimento espiritual, vertido dos planos superiores a bem da nossa instrução espiritual, para que com ela nós nos modifiquemos e não adoeçamos de futuro. Muito bem, eu gostaria de lembrar o que vocês conhecem,
a ideia de reforma íntima, substituição dos vícios pelas virtudes. Qual é a ideia do vício moral? Ele adoece, ele gera as contrariedades às leis de Deus, e aí nós vamos semeando o que teremos que colher um dia. Já fizemos muito, colhemos agora, adoecemos na vida atual, mas a ideia é aquela que vimos anteriormente, de estarmos nos livrando de tudo isso com o passar do tempo. Não é verdade? Somos almas com deficiências morais, reunidos para reeducação e regeneração. O resto é ilusão. Sigamos adiante. Onde é que nós estamos? Isso aqui é livro dos Espíritos. Vivemos na Terra, estamos aparentemente transitando para um limiar no sentido da regeneração. Mas nós não podemos deixar de entender que nós, como que temos uma longa jornada pela frente, e se estamos na transição planetária, como nós vamos ver no capítulo 18 do livro A Gênese, quando Allan Kardec traz para nós, pela primeira vez na humanidade, a ideia da transição planetária, nós ainda estamos muito distantes e teremos milênios incontáveis para procedermos à nossa recuperação e chegarmos a ser, todos nós, regenerados. Lá adiante, uma vez regenerados, não teremos mais as aparentes adversidades do sofrimento que é gerado pelo processo de nos tornarmos enfermos e vivermos a realidade da dor que isto pode acarretar para as pessoas. Reparem, apenas estamos aqui e temos um longo caminho. Só o caminho da regeneração vai nos ocupar por milhares e milhares de anos. Sigamos adiante. 5.000 anos da história da medicina, como lembrávamos antes. Doenças físicas e mentais, doenças antigas e novas. Nós não tínhamos síndrome de imunodeficiência, não tínhamos o vírus Ebola, não tínhamos o Zika vírus. E patologias que nós já tínhamos há muito tempo, hoje são verdadeiras epidemias no mundo, como a hipertensão, o diabetes, o câncer e assim por diante. Então reparem, nós não nos livramos de quase nada das doenças antigas. Um exemplo bom, a poliomielite, e vamos abordar isso daqui a pouco. Até 11h30 mais ou menos vai chegar esse tema. De tal maneira que a ideia então qual é? Nós temos cada vez mais doenças antigas se multiplicando e doenças novas, nós diríamos, como que chegando e acometendo as pessoas, e algumas delas a nível epidêmico. Vamos adiante mais um pouquinho. Medicina do corpo, mesmo nas doenças mentais. Aqui tem dois sentidos. Se nós analisamos a ideia da depressão, é uma grande epidemia mundial. A qualquer país que a gente vá para fazer o trabalho de divulgação da doutrina espírita, países próximos e países muito distantes, a depressão é um problema grave de saúde pública em todos eles, muito atrelada à questão do suicídio, que é tema para 2019 e 2020, quando nós estivermos, graças ao Renner, de volta a Nápoles. Mas a ideia é de que todo este conjunto de patologias continua existindo. E a depressão, pela medicina, pela psiquiatria convencional, é por causa da falta de neurotransmissores, ou a redução deles. E os antidepressivos hoje são as medicações mais prescritas no planeta, superando todas as demais, o que dá uma ideia da gravidade deste problema. Só que as raízes da depressão são sempre espirituais. E a psiquiatria recém começa a abrir espaço para perspectivas novas ligadas a isto. Não vamos poder ver essas questões hoje por questão de tempo, mas há uma ideia de que, apesar de ser doença mental,
Os médicos, ainda numa questão tradicional, usam a medicação para o doente melhorar. O doente pode melhorar, mas se o mesmo colega ele suspende a medicação 1 ano e meio depois, as manifestações todas vão voltar. Por quê? Porque o antidepressivo age a nível cerebral, mas ela não cura. Por quê? Porque ainda está distante da causa. Porque remédio, fármacos, medicamentos tratam a biologia de um modo geral. E as questões causais vão ficando como que ainda passíveis de entendimento e ainda colocadas de lado, porque os médicos não discutem, assim, no sentido universal do planeta e da medicina, as questões espirituais, como faremos muito mais cada etapa de tempo que vai passando. Vamos adiante. Outra ideia, muitas medicinas. Nós aqui costumamos lidar mais com a alopatia, a homeopatia, mas existem ao redor do mundo várias expressões de medicina para ajudar os pacientes em si. Às vezes os espíritos agem. E às vezes, curioso. Muito bem. Por que eu coloquei esta imagem que vem lá de nosso lar? Os doentes, ou passíveis de serem doentes no futuro, são apenas os encarnados? Aqueles 12,5 bilhões do mundo espiritual são todos sãos, sadios? Não é verdade que existem diversas cidades astrais, a exemplo de nosso lar, no Brasil e no mundo inteiro, em esferas diferentes de vida, mais ou menos elevadas, postos de auxílio, postos de atendimentos, para cuidar de desencarnados há pouco tempo ou há muito tempo? Por que isso existe? Porque os doentes existem do lado de lá também. Quantas vezes alguém desencarna por uma enfermidade qualquer, viverá na erraticidade durante algum tempo, ainda com as mazelas e imperfeições propriamente a nível perispiritual e a nível de suas almas ou espíritos, e necessitarão ainda de outras oportunidades reencarnatórias no futuro para continuarem um longo processo de recuperação. Então vale a pena lembrar que tudo aquilo que a gente estudar nesta fronteira, nós vamos levar conosco para o mundo espiritual, no sentido de que essa continuidade da vida também vai nos permitir que tenhamos como que novas etapas para enfrentarmos as realidades pessoais, buscando cada um de nós, dentro de um processo, aquilo que nos remeterá a uma situação de saúde e a um nível profundo de cura. E aí nos libertamos. Vamos adiante, lembrando lá de nosso lar de novo. Lembram do tio André? Quando o tio André chega na colônia, ele chega enfermo. E ele vai merecer as atenções dos enfermeiros, dos atendentes e dos médicos da espiritualidade. Só como um exemplo, porque de colônia o que nós conhecemos mesmo é nosso lar. E mesmo assim, aquilo que a obra de André Luiz nos pôde adiantar. O que é isto? Somos nós encarnados, não somos? Reparem, aonde que mora a doença? Seja ela física ou mental, eu tenho questões típicas delas a nível do corpo físico. Mas na origem, tudo começa no espírito eterno, na alma imortal. E pelos vínculos, o perispírito vai refletir as dificuldades, as distonias mentais, as distonias da alma e assim sucessivamente. Aqui uma outra imagem. A doença é vista pela medicina convencional sempre a nível do corpo físico.
mas nós estamos mudando. A medicina está avançando e cada vez mais neste avanço nós vamos visitar e conhecer melhor isto aqui. E por sua vez chegaremos cá. Este entrosamento, este entrelaçamento, alma, perispírito e corpo, é algo que os médicos logo ali no amanhã estarão conhecendo cada dia mais e melhor. E aí nós estaremos fazendo uma espécie de aceleração do processo de entendimento de tudo isto e, consequentemente, de estarmos nos livrando de diversos males tão típicos da nossa natureza. Nós não vamos ver hoje, porque isto caberia, vamos dizer assim, a nível de um seminário, quando nós falamos de medicina da alma, e sempre que nós falamos assim, pensamos numa medicina espírita, nós entendemos na casa espírita o paciente se beneficiando de assistência aos desencarnados ou desobsessão. São as reuniões mediúnicas. Por quê? Cada doente grave tem o seu universo espiritual. Em primeiro lugar, ele próprio. A raiz de tudo está nele. Mas o doente grave nunca está sozinho. Em que sentido? Doença coronária, mal de Alzheimer, uma doença grave viral que gere a microcefalia, a ideia de uma neoplasia ou de um câncer qualquer, e assim sucessivamente. Se é assim para as questões biológicas, para as doenças mentais, com muito mais razão. Ninguém é alcoolista crônico grave sozinho. Na origem, ele é o enfermo, mas ele se faz acompanhar, às vezes, de uma nuvem de testemunhas. E seja a patologia que for, quando nós cuidamos dos aspectos espirituais que tornaram que a doença existisse, nós vamos ter um prognóstico completamente diferente para melhor. Os doentes se recuperarão com mais facilidade. Se pode ver a diminuição da medicação e tudo tendo uma evolução diferente do que quando nós apenas oferecemos o tratamento médico convencional. Entenderam a ideia? Por quê? Porque vocês sabem, não há lá uma pergunta do Livro dos Espíritos em que a resposta da espiritualidade é a Kardec: de ordinário são eles que vos dirigem. O que dá uma ideia desta ligação entre os espíritos desencarnados e a natureza do encarnado nas suas jornadas reencarnatórias. E isso tem a ver com níveis diferentes de cura, de recuperação de saúde, porque uma recuperação mais plena será muito mais fácil de se conquistar, de se obter, quando o paciente é submetido também a um tratamento espiritual, onde os desencarnados ligados ao caso são também ajudados. Não deixa de ser uma medicina para um paciente, ele é um encarnado. A família inteira se beneficia pela melhora dele e, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar no mundo espiritual doentes que gravitavam em torno do paciente encarnado sendo assistidos e encaminhados para agilizarem o processo evolutivo. Não é simples tudo isso? É simples porque temos a doutrina espírita. O Espírito de verdade iluminando a nossa humanidade. Através da medicina, vamos obtendo várias questões importantes. A fluidoterapia, nós vamos ver isso hoje. Visualizações terapêuticas, claro. A evangelização da criança, do jovem, dos adultos, de todos. Porque a grande referência de Jesus para nós tem a ver, claro, com o benefício de seguirmos as leis de Deus, agirmos de acordo com elas e a partir do entendimento daquilo que é o Evangelho segundo o Espiritismo.
Não apenas o livro da codificação, mas tudo que, por exemplo, Emmanuel estudou e desenvolveu em livros astros pela mediunidade de Chico, examinando de perto as questões sublimes do Evangelho de Jesus. A criatura evangelizada se modifica, e a criatura que se modifica adoecerá muito menos, e apenas durante o tempo, até que complete um determinado processo, até alcançar um nível onde certas patologias já não cabem mais. Tudo do ponto de vista moral. Lembrando que o corpo físico traduz as dificuldades dos nossos espíritos. Mesmo que o médico diga, não, isso é tipicamente um câncer de mama, e algo que é biológico, que se entende os mecanismos para que aquele câncer surja. Ninguém tem qualquer tipo de neoplasia ou outra doença grave qualquer sem uma origem em questões antigas, em procedimentos de vida que contrariavam as leis de Deus e assim sucessivamente. Essa é uma criança, ele se chama Guilherme, ele tem 6 anos de idade e é de Salvador. Lá no Rio de Janeiro, um pequeno grupo espírita trabalha nessa fronteira há várias décadas. Qual é a proposta? Lembram da lista anterior? Assistência aos desencarnados, desobsessão, fluidoterapia. Fiquemos só com esses 2 aspectos, que são os principais dentro de uma ideia hoje de uma abordagem espírita de uma doença grave qualquer. A mãe telefona, ou então WhatsApp, ou Messenger do Facebook. E aí ela pede ajuda para uma criança autista, que é o caso do Guilherme. E ela conta a história, fala as características, envia por e-mail. E aí eu digo, olha mãe, são muitos casos que nós precisamos atender. Registre algumas manifestações pelo telefone celular e me envie. Esse é o primeiro vídeo. Ele numa situação típica do dia a dia de uma criança autista. E aí eu lembro com vocês. Autismo é uma doença psiquiátrica, é uma doença mental grave. Claro que ela pode ser leve, moderada ou grave. Aqui é grave. Quanto mais grave é, mais sofrimento gera para si, para a família, para a escola, para a comunidade, para o planeta. Porque o que há e existe na realidade de um ser, por um entrelaçamento lindo que tem a ver com física quântica. Isso então fica para 2022. A gente vai então ver esses detalhes. Mas a ideia é de que, como Filomeno de Miranda um dia disse, toda vez que alguém evolui e sobe, leva a humanidade inteira para cima. Mas pela mesma lei, toda vez que alguém se compromete, gerando um crime qualquer, transgredindo as leis de Deus, não que ele retrograde, mas ele estaciona, seu perispírito se torna mais denso, ele desce para as profundezas e uma parte da terra inteira da nossa humanidade, mesmo que seja de pequena monta, nós todos descemos. Entendem a ideia? Então, cada vez que a gente cuida de um caso mais grave qualquer, com uma abordagem espírita, leia-se, desobsessão e fluidoterapia, o doente melhora. Ele pode não se curar, e eu diria para vocês, autismo, nos últimos 20 anos, o número de casos cresceu exponencialmente. Há muito tempo atrás era um caso para 1.500 crianças, hoje é um caso para 68. E Guilherme é um deles. Vamos adiante. Ainda é ele.
não está com fome, não é manhoso, teve uma educação linda pelos seus pais e pela escola onde ele já havia frequentado. Isso é doença, e é uma doença grave. É um autismo e é um autismo grave. E a mãe foi registrando e enviando. E ele se flagela, ele se machuca de um jeito. Vocês já imaginaram pai e mãe lidando com uma situação como essa dentro de casa reiteradamente todos os dias? Muito bem, ele foi atendido numa reunião de desobsessão. Abrimos, como nós dizemos, o caso específico dele, porque nessas reuniões mediúnicas nós não deixamos a reunião aberta para que venham quaisquer espíritos trazidos pelo alto, ligados a quaisquer casos. Pela medicina, pelo nosso objetivo, nós temos que lidar especificamente cada caso de uma vez. Entendem isso? De tal maneira que quando abrimos o caso do Guilherme, todos os médiuns com vidência, com habilidade de psicofonia ou incorporação, tudo é no contexto espiritual dele. E aí eu vou cuidando do que aparece. Só para usarmos o exemplo, quando nós abrimos guerra de 150 anos atrás. Ah, mas isso tem reflexos tanto tempo depois? Podia ser uma guerra medieval, uma invasão de uma aldeia em relação a outra. Podia ser o período das cruzadas, porque volta e meia os casos nos levam para questões muito sérias, já vividas aqui na Terra. E, em geral, aqueles que são os que mais sofrem hoje são os algozes das situações antigas. E os papéis se invertem. E doentes, andrajosos, vítimas destas invasões e destes conflitos bélicos na Terra de todos os tempos, geram estas coisas. O que nós fazemos? Cuidamos. Aliás, com muito amor por ele, pela família e pelos espíritos. Eles são tratados, eles são recolhidos, eles são beneficiados. Eles que morreram por causa do trauma das agressões da guerra, eles são todos refeitos perispiritualmente. E aí eles são como que beneficiados num outro sentido e conduzidos para esferas mais altas, deixando as esferas de sofrimento, leia-se, umbral inferior, trevas e abismo, para viverem a partir daquele atendimento em esferas do tipo arte, cultura e ciência, umbral superior, amor fraterno universal. 2023, nós vamos examinar a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. A não ser que vocês queiram que eu volte à meia-noite. Se vocês todos levantarem o braço, eu até vou, desde que o Renner não me deixe aqui e vá embora para casa, né? Senão eu vou ter que tomar outras providências. Brincando um pouquinho, mas seguindo adiante. Muito bem, com uma reunião ele melhorou muito. E passaram-se as crises desse tipo. Num determinado momento, ela já mãe muito agradecida, foi numa quinta-feira de manhã, ela me telefona e diz: olha, ele teve uma crise hoje diferente, parece até aquele menino daquele tempo de antes de vocês cuidarem. Aí eu falei: ótimo, porque hoje é quinta e às quintas de tarde nós temos reuniões mediúnicas para isso, para cuidarmos. Quando eu cheguei no centro, abrimos de novo. Foi a segunda vez que nós abrimos. Atendemos outros casos, eu estava dirigindo para casa, Rio de Janeiro tem muito trânsito, e ainda a caminho eu recebo os 2 próximos vídeos, que vocês vão ver agora. Um deles é este. É o mesmo Guilherme. Aliás, não, este é outro Guilherme. Assim, lá,
Dá um tchau. Notaram alguma diferença? Isto é abordagem espírita de uma doença mental grave que se chama autismo. Ele foi embora e ainda ela fez questão de gravar isso por, vamos dizer assim, gratidão. Olha o que ela grava. Ele vai aumentar um pouquinho os sintomas e aí eu vou colocar de novo. Tudo bom? Estou gravando para desejar uma boa noite, né, Gui? Dá um tchau para o Dr. Sérgio, Gui, dá? Aê! Olha lá! Tchau, beijo, Dr. Sérgio! Vocês perceberam o sotaque baiano? Dá para notar, não é verdade? Goiás não tem isso, mas é assim que os nossos irmãos de Salvador falam. Muito bem. Aqui, como que o testemunho da mãe, a felicidade dela, pela mudança no mesmo dia. O que era pela manhã e o que aconteceu que acarretou a mudança grande à tarde e à noite. Enfim, ele continua sendo uma criança autista. Ele se beneficia de diversas outras abordagens próprias, vamos dizer assim, de uma abordagem multidisciplinar que as crianças autistas necessitam ter. Mas a questão espiritual é determinante. Vamos adiante. E vejam só. Nós íamos considerar algumas questões interessantes. Final do século XIX. Quantos séculos nós já tínhamos vivido sem obtermos um grande progresso na altura do século XIX, seja porque a doutrina espírita chegou nesse século, seja porque a ciência humana muito evoluiu nessa altura. E no início do século XX, por exemplo, neste início surgiu a física moderna, a mecânica quântica, a teoria da relatividade e assim por diante. Era necessário o avanço da tecnologia e da reflexão filosófica, uma profunda transformação dos paradigmas. A medicina trabalha até hoje com o paradigma materialista, só corpo físico, só matéria, mesmo para as doenças mentais. E com o advento da doutrina espírita e o progresso da ciência em geral, vem aí, já está sendo ventilado no mundo inteiro, o paradigma chamado espiritualista. E o que nos importa dentro de todo o conjunto das questões espirituais é o ponto de vista e o estudo da doutrina espírita, buscando tudo que ela pode nos ajudar. O corpo humano foi mais conhecido, tivemos evolução de várias áreas, de aspectos da ciência que tem a ver com a medicina de um modo. Mas tivemos a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundiais, o que causou um drama imenso. É como se a humanidade inteira tivesse estacionado e muitos irmãos intelectuais, filósofos, começaram a acreditar que o mundo estaria vivendo como que o ocaso da civilização. Mas nós mais ou menos nos recuperamos de tudo isso. A guerra durou de 1º de setembro de 1939 até o ano de 1945. E a Europa foi reconstruída, a exemplo inclusive da própria Alemanha. Muito bem. 2 paradigmas, o materialista e o espiritualista, olhando para os mesmos fenômenos. E aí nós começamos a entender a alma humana. Gostaríamos de lembrar algo nos contextualizando. Nós somos aquele planeta azul lindo, mas um grão de areia numa praia cósmica. E isto é um hospital, nós não podemos perder isso de vista. E simplesmente acharmos que devemos viver como sempre vivemos, deixando de lado as oportunidades de fazermos o progresso necessário. Pois bem, a ideia, damos agora os primeiros passos no plano físico, do conhecimento e da busca pelas verdades definitivas. Somos de verdade pequeninos. Muito bem, olhem lá.
Não há liberdade verdadeira sem as virtudes espirituais que a fundamentem. Que liberdade é essa? Liberdade espiritual. Olha, você tem alta. Alta em que sentido? Não precisa mais voltar e viver situações de dor e sofrimento. Só que essa liberdade depende das virtudes. Não há saúde do corpo sem a integridade e saúde do espírito. Por quê? Porque quem gera o corpo é o espírito. Isso nós não podemos mais deixar de lado. Tudo que nos acontece a nível de corpo físico tem origem espiritual. Até os acidentes, que parece que nada tem a ver com as questões das doenças que brotam no corpo físico, até questões acidentais têm base espiritual. Mas isso vai ser em 2024. Mestre, governador espiritual, seu trabalho de cura e de educação das almas. O que nós precisamos? Sermos educados como nunca tínhamos sido. Jesus já veio há 2000 anos. Quantos atalhos nós vivemos e andamos por eles? E com a doutrina espírita e com tudo que a espiritualidade nos tem oferecido, nós agora podemos fazer uma evolução tal, agilizando o processo, para nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos tem feito adoecer, século após século. Lembrando que cada um de nós, em média, dadas as nossas condições, temos aproximadamente uma vida e meia, às vezes 2 por cada século. Vamos adiante. Não é assim? Causa e efeito. Não é uma lei de Deus, do universo. Ela é uma lei para a matéria, é uma das leis de Newton, da física clássica. Mas aqui é a lei moral. Nós estamos vivendo os efeitos daquilo que nós realizamos antes. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. A vida é um risco, a reencarnação. Vamos cumprir ou não o projeto reencarnatório? Todos nós chegamos aqui com uma série de planejamentos, dependendo da condição de cada espírito. Existem alguns que vão ser levados à vida física de uma maneira compulsória, mas muitos já podem estabelecer as questões do que é mais ou são mais importantes de serem vividos na encarnação atual, para um melhor proveito. Vamos cumprir ou não vamos cumprir? Temos conseguido cumprir nas reencarnações mais antigas? Não. Somos alunos repetentes? Somos. Temos voltado a viver situações típicas que já vivíamos em ocasiões antigas? Sim. Todos nós temos um plano A para a nossa jornada evolutiva, mas nós nos atrapalhamos e muitas vezes no caminho nós vamos lançar mão de plano B, C, D e às vezes o alfabeto inteiro. E cada vez que nós percorremos o alfabeto, nós nos distanciamos, de certo modo, do eixo principal do que foi programado por nós mesmos, com a ajuda dos benfeitores. Se esqueceu de quem é, nós nos esquecemos. Nós achamos que somos quem nós não somos. Nós nos iludimos até nisso. E aí nós vivemos como qualquer um vive. Aí alguém diz, olha, você está fazendo desse modo? Aí você diz, mas todo mundo faz. E nós esquecemos, inclusive, que mundo é esse? Que o fato das pessoas outras eventualmente fazerem algo não quer dizer que lhe dá o direito de fazer do mesmo modo. Por quê? Porque este mundo é um mundo semi-primitivo, chamado carinhosamente de provas e expiações. Sigamos adiante. E esquecendo de quem nós somos e do nosso projeto, nós não cumprimos os compromissos e muitas vezes vamos para o mundo espiritual em condições lamentáveis. Por que nós sabemos isso? Por André Luiz e por outros espíritos. E de um outro modo também nós sabemos, em função das reuniões mediúnicas, quando nós enxergamos as características e as condições dessas pessoas
que desencarnaram às vezes há séculos e ainda vivem como andrajosos no mundo espiritual. Temos um guia, um governador, mas muitas vezes, apesar disso, perdidos no caminho. O guia serve para quê? Para quem precisa de guia. Ele não disse, eu vim não para os que não precisam de médico, eu vim para os que precisam. E a ideia qual é? Nós não temos um longo trajeto a percorrer, nós não nos distanciamos do mundo maior ou mediano quando nós ingressamos de novo na matéria, e esse distanciamento nos torna mais vulneráveis. Por isso que ele, como guia, e o seu evangelho de amor, a ser conhecido e, vamos dizer assim, cumprido com o nosso esforço, é o que vai permitir que nós possamos avançar em determinados aspectos. Eu estou olhando para o relógio e o relógio está olhando para mim. Estamos tentando estabelecer um diálogo fraterno, mas acho que não vai resultar grande coisa, e a ideia, tendo em vista as características do trabalho público de hoje, nós vamos procurar nos inclinar para o encerramento. Mas vocês lembram que a gente comentou do calendário, 2000 isso, 2000 aquilo, tudo isso está em aberto, e eu queria lembrar que nós somos aprendizes. Vou fazer um convite para vocês com os últimos slides, que não são os últimos dos cento e tantos, mas uma ideia de uma obra. Vejam só, para vocês depois examinarem em casa. E aí nós concluímos. Esta. Livro Astro. Não são 88? Mais um Pensamento e Vida. Há um capítulo que se chama Humildade. Ah, mas o que tem humildade com saúde, doença, problemas clínicos, problemas mentais? Vamos aprender de novo com Emmanuel. Olha o que nós encontramos. Ele, falando a respeito, a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. A humildade, força divina. A carência de humildade, que no fundo é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimentos, os quais, sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade. Vocês acham que eu me enganei de estudo? Vocês acham que não é para este planeta esse tipo de comentário de Emmanuel, ou de eu ter buscado nessa literatura e ter trazido uma reflexão sobre esta fronteira? Eu podia ter me equivocado. O que vocês acham? Vamos adiante um pouquinho mais. De tal maneira que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Não é o nosso mundo? Ou eu me enganei de novo? Vamos adiante. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu. O que quer dizer isso? Legado divino em cada filho de Deus. Todos têm, mas como uma semente. Lembram da semente do carvalho? Lembram de Jesus dizendo: sois deuses, farei coisas muito mais prodigiosas do que aquelas que eu tenho feito? Seguindo adiante. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, materiais e imateriais, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão. A nossa alma, o tio Emmanuel agora deixou claro, cidadela de ilusão, de tal maneira que dentro da qual se recusa o contato com as realidades fundamentais da vida.
E ele segue. Sob o fascínio de semelhante negação, fascínio, ergue as orragues. As orragues são chicotes, no caso aqui, chicotadas, de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. E ele continua: possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, e aí eu sublinhei, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular. Leia-se câncer também. Para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência de humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Será que eu errei de mundo? Será que eu era para ter usado a minha nave e ter aterrissado em outro lugar? Isso tudo é para nós. E nós vamos aprendendo na doutrina espírita, porque Emmanuel é uma continuação típica do legado kardeciano do espírito de verdade. Seguindo adiante, quem retrata em si os louros desta virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Para concluirmos, humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é esquecer, olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. E por último, refletindo-a, disse Emmanuel, sobre Jesus, do céu, a humildade do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens nos braços da cruz. É algo de muito valor a associação de uma virtude linda, que um outro dia um amigo espiritual disse: filho, a humildade abre as portas dos céus. E Emmanuel, neste texto, corrobora exatamente isso. Não vou trabalhar essa questão, 2000 e quanto? Escolham vocês. Medicina da ciência, espiritualidade, paradigma, coisas lindas sobre o pensamento e como o pensamento gera doença celular. Olhem que lindo para concluir de vez, Leon Denis, Depois da Morte. Olhem que trecho especial. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra, hospital, escola, mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Não é um convite extraordinário?
Que tio é esse? É o tio Leon. Tinha o tio André, o tio Emmanuel e agora o tio Leon. Um dia eu vou contar para vocês a história linda de Natanael ben Eliezer. Mas não vai ser possível hoje. Eu queria então buscar dizer a vocês que foi uma alegria muito grande poder visitar a cidade de Anápolis. Vamos dizer assim, pena que eu cheguei já no anoitecer e não pude ver algo além das luzezinhas espalhadas pela cidade, tanto de longe. Mas um dia, quem sabe, vamos ter a oportunidade de nos encontrar de novo, estudarmos um pouco mais, talvez, este mesmo assunto na sua continuidade, ou qualquer outro dos muitos temas que a doutrina espírita, no seu caráter de luz para a humanidade, enseja para todos nós que somos espíritas. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, a aceitação, o acolhimento que tivemos, agradecer de novo o nosso Renner e desejar vivamente que Jesus os abençoe. Muito obrigado.